O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, disse Michael Jordan. E para completar, a excelência não é um feito isolado, mas um hábito. Somos aquilo que fazemos repetidamente, disse Aristóteles. Essas frases juntas vão fazer sentido ao longo da história de hoje. Eu te garanto. Nos anos 80, a Nissan já era um nome consolidado no Japão, conhecida pela sua engenharia confiável e seus esportivos acessíveis. No entanto, quando se tratava do cenário internacional, especialmente nas corridas de alto nível, ainda estava à sombra de gigantes como Ferrari, Porsche e Ford. Essas marcas haviam construído seus legados durante anos, com vitórias e domínio absoluto em categorias de elite. A Ferrari era sinônimo de glória na Fórmula 1 e em Le Mans. A Porsche também teve suas glórias nas corridas de endurance com a sua engenharia refinada. E a Ford já havia provado sua força anos antes ao derrotar os europeus em sua própria casa com o lendário GT40. A Nissan, por outro lado, não possuía uma herança no automobilismo global. Seus carros tinham um desempenho competitivo no Japão, mas ainda eram vistos como meros coadjuvantes no palco das grandes competições internacionais. Se quisesse ser reconhecida como uma verdadeira potência, precisava fazer algo ousado, algo que transcendesse as pistas e impactasse diretamente sua imagem no mercado automotivo. Olhando para o cenário global, os Estados Unidos emergiam como o mercado mais valioso na indústria automotiva. Ter um carro que dominasse as pistas americanas significava não apenas credibilidade no automobilismo, mas também um impacto direto nas vendas. Os muscle cars americanos ainda eram os ícones de performance e marcas como Ford e Chevrolet dominavam as competições locais, enquanto os japoneses eram vistos como opções econômicas e confiáveis, mas sem alma esportiva. A Nissan já havia conquistado um nicho nos Estados Unidos com o Datsun 240Z e seus sucessores, mas para realmente competir com os gigantes precisava de algo a mais, um carro que não só vencesse corridas, mas que mudasse a percepção sobre a marca. A tentativa frustrada de entrar na Fórmula 1 durante os anos 70 mostrou que a batalha na Europa era árdua demais para um recém-chegado. Então, a fabricante reavaliou sua estratégia. Em vez de tentar enfrentar Ferrari e McLaren na Fórmula 1, encontrou um novo campo de batalha: as corridas de resistência e os campeonatos de protótipos. Naquele momento, o automobilismo estava passando por mudanças significativas com o surgimento do Grupo C, uma categoria que favorecia eficiência aerodinâmica e motores potentes, atraindo fabricantes como Porsche, Jaguar e Mercedes-Benz. A Nissan percebeu que essa era sua chance de desenvolver tecnologia de ponta e testar suas capacidades contra as melhores equipes do mundo. Para isso, criou a Nismo, uma divisão dedicada exclusivamente à competição. Os engenheiros da Nissan começaram a trabalhar em protótipos de alto desempenho, acumulando conhecimento sobre aerodinâmica, motores turbo e resistência mecânica. No entanto, ainda havia uma questão: se o objetivo era transformar a Nissan em um ícone global, qual seria o melhor palco para essa revolução? Foi então que os olhos da Nissan se voltaram para os Estados Unidos e para a IMSA, uma categoria que oferecia corridas intensas, exposição midiática e uma conexão direta com o mercado consumidor americano. Diferente de outras categorias, a IMSA permitia uma entrada mais acessível para fabricantes que queriam se destacar rapidamente. Além disso, a Nissan percebeu uma oportunidade única: os protótipos da IMSA GTP. A categoria GTP era a classe máxima da IMSA, voltada exclusivamente para protótipos de corrida. Diferente das categorias baseadas em carros de produção, os veículos da GTP eram máquinas desenvolvidas do zero, sem qualquer obrigação de manter uma ligação visual ou mecânica com modelos de rua. Já a classe GTO oferecia algo ainda mais poderoso em termos de imagem de marca: a chance de colocar um carro de produção na pista, porém sendo um modelo que qualquer pessoa poderia comprar. Se porventura a Nissan vencesse na GTP, poderia tranquilamente ir para o GTO com o 300ZX e tentar provar que seus carros não eram apenas rápidos, mas superiores aos muscle cars americanos e aos esportivos europeus. Por isso, a entrada na IMSA não foi feita de forma impulsiva. Existia um plano com algumas etapas a ser cumpridas primeiro.
Para garantir sucesso, primeiramente a Nissan formou uma parceria estratégica com a Electromotive Engineering, uma equipe americana especializada em corridas de protótipos. Com a Nissan fornecendo motores, tecnologia e financiamento, e a Electromotive responsável pelo desenvolvimento e operações dos carros, nasceu o primeiro grande experimento da marca no automobilismo de resistência norte-americano, o Nissan GTP ZX Turbo, lançado em 1985. Os primeiros anos foram de aprendizado, mas a evolução foi rápida, e em 88 a Nissan finalmente conquistou seu primeiro grande título na IMSA GTP, com Jeff Brabham vencendo o campeonato de pilotos. Foi um momento crucial para a fabricante, que agora tinha retrospecto, experiência, título e ambições maiores, pois não bastava vencer em uma categoria de protótipos, precisava de um carro que conectasse o público diretamente ao seu modelo de produção e levar à risca a frase: vença no domingo, venda na segunda. Então, seria a hora de colocar o 300 ZX Turbo na pista e provar que não apenas poderiam competir, mas também dominar. Erros e acertos. A Nissan já tinha experiência em categorias Grand Touring na IMSA e no Trans Am, acumulando conhecimento valioso com o Z31 300 ZX, que competia tanto na GTU quanto na GTO. Em 1986, o modelo alcançou uma vitória no Trans Am, um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na competição. Enquanto isso, equipes privadas ainda utilizavam o 280 ZX na IMSA GTU, com times como Alderman Nissan, Tire Racing e Litzinger Racing. No entanto, essas participações foram limitadas, sem grandes conquistas. Assim como na GTP, a Nissan optou por uma parceira estratégica em sua entrada oficial na IMSA GTO. Em vez de gerenciar diretamente a operação, ela forneceria motores, financiamento e suporte técnico, deixando a construção e operação do carro para uma equipe já experiente. A Clayton Cunningham Racing foi escolhida para desenvolver e competir com o novo 300ZX Turbo IMSA GTO. A classe GTO havia evoluído para uma categoria extremamente competitiva, permitindo modificações radicais nos carros. Ao final dos anos 80, os veículos da categoria eram essencialmente protótipos com a aparência dos modelos de produção, mantendo apenas uma ligação visual com os carros de rua. O 300ZX Turbo GTO seguiu essa tendência. Embora seu nome e design lembrassem um modelo de produção, era uma máquina completamente diferente. O carro foi construído sobre um chassi tubular de aço, coberto por uma carroceria leve e aerodinâmica de fibra de carbono. As únicas peças visíveis compartilhadas com o 300ZX de rua eram apenas as lanternas traseiras. O projeto foi liderado pelo renomado engenheiro Trevor Harris, que já havia projetado os bem-sucedidos chassis do Nissan na GTP. No coração da máquina estava um motor VG30D V6 biturbo de 3.0 litros, derivado do modelo de rua, mas fortemente modificado para corridas. Ele entregava cerca de 650 cavalos de potência e mais de 700 Nm de torque, mantendo um equilíbrio entre potência bruta e confiabilidade. Para otimizar a distribuição de peso, o motor foi montado o mais recuado possível dentro do chassi, resultando em uma configuração dianteiro-central, posicionando à frente do piloto, mais atrás do eixo dianteiro. Essa arquitetura melhorava significativamente o equilíbrio entre as rodas dianteiras e traseiras, garantindo melhor controle em curvas de alta velocidade. Toda a potência era enviada para as rodas traseiras, o que exigia uma aerodinâmica refinada para manter o carro estável e evitar que a traseira ficasse leve demais. Com um conjunto mecânico refinado, a aerodinâmica agressiva e um chassi projetado para vencer, o Nissan 300ZX Turbo IMSA GTO estava pronto para desafiar os gigantes da categoria e levar a Nissan ao topo do automobilismo de turismo norte-americano.
O ano de 89 foi um verdadeiro teste para Cunningham Racing e o seu Nissan. Embora a fabricante já tivesse experiência na IMSA com outros modelos, essa era sua primeira incursão oficial na classe GTO. E a equipe precisava transformar um projeto promissor em um carro vencedor. Desde o início sabiam que enfrentariam adversários poderosos, como a Audi, que dominava a categoria com o Audi 94 IMSA GTO, e a Mercury, representado pela fortíssima Roush Racing e os seus Cougar XR7. A competição era intensa e qualquer fraqueza seria implacavelmente explorada. Nas primeiras corridas, o 300EX mostrou seu potencial, mas também revelou fragilidades. Problemas de superaquecimento, falhas na transmissão e dificuldades com o equilíbrio do carro foram desafios constantes. A equipe passou boa parte da temporada ajustando soluções em meio às corridas, sem tempo suficiente para reavaliar o projeto com mais profundidade entre as etapas. O motor V6 biturbo, apesar de potente, ainda precisava de refinamento para suportar a brutalidade das corridas de longa duração. Além dos desafios técnicos, havia pressão sobre os pilotos. Steve Millen, o nome principal do time, carregava a responsabilidade de entregar resultados e consolidar a Nissan na categoria. Ele já tinha experiência na IMSA, mas sabia que levar um carro novo ao patamar contra marcas mais estabelecidas seria uma tarefa árdua. Ao seu lado estavam Jeremy Dale e John Morton, ambos talentosos, mas que precisavam lidar com a exigência de transformar um projeto em desenvolvimento em um competidor real. A Electromotive Engineering, parceira da Nissan na classe GTP, acompanhava de perto o progresso do novo carro. Embora não estivesse diretamente envolvido no GTO, sua experiência era valiosa para o desenvolvimento do 300EX, e os engenheiros frequentemente trocavam informações com a equipe Cunningham, sugerindo melhorias baseadas no aprendizado com os protótipos. A equipe trabalhava exaustivamente para resolver os problemas antes das corridas, e a tensão era inevitável. Ainda assim, os primeiros sinais de progresso começaram a surgir. Na quinta etapa em Mid-Ohio, o 300 Turbo conquistou seu primeiro pódio. Poucas semanas depois, veio a primeira vitória em Road America, com Steve Millen ao volante. O triunfo foi um marco para a equipe. Mesmo com os desafios, o 300 tinha se mostrado um carro vencedor. Embora a equipe não tenha disputado todas as etapas da temporada, os bons resultados foram suficientes para garantir o terceiro lugar no campeonato de construtores, atrás da Mercury e da Audi, que dominou o campeonato com Hans Stuck. Millen, apesar de enfrentar a concorrência feroz dos pilotos dessas equipes, conseguiu um quinto lugar no campeonato de pilotos. O ano de 89 terminou sem um título, mas com algo ainda mais importante, um caminho claro para a evolução do projeto. O aprendizado daquele ano serviria de base para ajustes críticos e a Nissan sabia que, com o desenvolvimento certo, o 300EX poderia colocar pressão nos rivais e eventualmente triunfar. Apesar de perder a primeira etapa da temporada de 1990, a vitória de Steve Millen na segunda etapa em Miami parecia confirmar os piores temores dos concorrentes da Nissan. Infelizmente, o restante da temporada foi inconsistente. Millen e seu companheiro de equipe, Dale, foram ameaças constantes ao pódio, conquistando vários ao longo do ano. Millen ainda venceu mais 2 corridas em Mosport e Road America, mas a sombra da baixa confiabilidade pairou sobre a equipe durante toda a temporada. Ambos os carros sofreram um número excessivo de abandonos mecânicos, quase sempre devido a problemas no motor, o que prejudicou enormemente o potencial da equipe. Eles acabaram cedendo terreno demais para a Mercury e os Mazda, terminando novamente em terceiro lugar no campeonato de construtores, enquanto Millen e Dale ficaram em quarto e quinto no campeonato de pilotos respectivamente. O Nissan 300EX Turbo claramente tinha um imenso potencial, mas para vencer os Cougars XR7 e os Mazda RX-7, os Nissans precisavam mais do que apenas velocidade, eles precisavam sobreviver às corridas. A temporada de 91 trouxe uma pequena, mas decisiva melhora para a equipe Cunningham.
já que as quebras mecânicas diminuíram em relação ao ano anterior, tornando os dois carros ameaças muito mais consistentes ao pódio. Steve Millen conseguiu 4 vitórias ao longo da temporada, enquanto Jeremy Dale conquistou 2, totalizando 6 triunfos para a equipe. Só que uma dessas vitórias foi creditado a ambos os pilotos, pois dividiram o mesmo carro na longa corrida de Watkins Glen, então conta como 5. Porém, talvez mais importante do que as vitórias tenha sido a proximidade que mantiveram no topo, quando as coisas não saíram como planejado. Diferentemente de 90, dessa vez a diferença para os líderes não era tão grande, pelo menos quando os carros funcionavam. Dale e Millen garantiram vários pódios e terminaram entre os 5 primeiros com frequência, aproximando a equipe dos dominantes Roush Ford e Mazda, que até então estavam à frente. Na verdade, em 1991, a Cunningham Nissan empatou com a Roush Ford no campeonato de construtores, ambos com 222 pontos, ficando apenas 12 pontos atrás da campeã Mazda. Já no campeonato de pilotos, Dale e Millen terminaram em 4º e 5º respectivamente. Apesar da redução dos abandonos mecânicos em relação ao ano anterior, eles ainda ocorriam com uma frequência inaceitável, ofuscando as performances excepcionais dos pilotos. Enfim, foi um ano de afirmação, mas em 92 marcaria o auge do domínio da Nissan na IMSA GTO. 1992, dias de glória. Para 92, a classe IMSA GTO foi reformulada, dando lugar à nova classe GTS, que não era muito diferente da anterior. As principais regras da GTO foram mantidas, exigindo que os motores tivessem pelo menos 2,5 litros de deslocamento e que qualquer motor acima de 6,0 litros fosse naturalmente aspirado. Fora isso, era permitido o uso de qualquer tipo de indução forçada e qualquer número de cilindros. A Mazda, com sua bem-sucedida equipe RX-7, não fez a transição para a GTS, deixando os Nissans para competir contra os Ford Mustangs da Roush Racing e os Oldsmobile Cutlass da Rocket Sports, equipes que representavam o melhor da categoria GT. Steve Millen e Jeremy Dale permaneceram como os 2 principais pilotos da Cunningham Nissan. Millen, aliás, impressionou tanto a Nissan que na primeira etapa de 92 foi recrutado para correr na classe GTP pela própria Nissan Performance, ao lado do astro da GTP, Jeff Brabham. Infelizmente, aquela corrida não correu a favor da equipe, mas assim que Millen voltou ao Nissan 300 ZX Turbo, agora GTS, sua sorte mudou rapidamente. Ele venceu 4 corridas: Miami, Mid-Ohio, New Orleans e Lima Rock Park. Além disso, terminou em segundo lugar 4 vezes e em terceiro uma vez, o que significava que das 11 corridas da temporada da GTS em que competiu, Millen subiu ao pódio 9 delas. Foi uma performance extraordinária que garantiu a Steve Millen, finalmente, o título de campeão de pilotos pela primeira vez e atingindo o objetivo da Nissan. Dale também teve um excelente ano, terminando no pódio 8 vezes, incluindo uma vitória em Sebring. Seu desempenho foi suficiente para terminar a temporada em terceiro lugar. Com 2 de seus pilotos no topo da classificação, não foi surpresa que a Cunningham Nissan conquistasse o título de construtores de 92, terminando 16 pontos à frente da Rocket Sports Oldsmobile e provando que todo o esforço investido no 300 ZX Turbo havia valido a pena. No entanto, após toda grande conquista, surge a pergunta inevitável: será que foi sorte? Será que eles conseguiriam repetir o feito? Bom, para a temporada de 93, ela também começaria bem, com pódios para Millen e seu novo companheiro de equipe, Johnny O'Donnell, nas 2 primeiras corridas em Daytona e Miami. Antes da terceira etapa em Sebring, a equipe teve um dos momentos mais marcantes da temporada, quando o carro número 1 da Cunningham Racing venceu a prova, completando uma volta de vantagem sobre o segundo colocado, o Mustang. Infelizmente, a sequência positiva foi interrompida quando Millen sofreu um acidente na última volta em Mid-Ohio, seguido de um acidente ainda mais grave na corrida seguinte, em Watkins Glen. 2 dos Nissans que lideravam a categoria GTS colidiram violentamente. Millen e o piloto da WSC, Brent O'Neill, se chocaram e ficaram parados na pista. Foi então que o segundo Nissan, pilotado por Johnny O'Connell,
veio na curva e bateu diretamente na lateral do carro de Miller. O impacto foi devastador. Miller sofreu várias fraturas, quebrando as costelas, o braço e a mandíbula, além de uma fratura no crânio. Ele foi levado de helicóptero para o hospital e, apesar de se recuperar, ficou fora de combate pelo restante da temporada. O'Connell teve ferimentos menos graves, mas o acidente destacou o quão longe os padrões de segurança haviam avançado. Com seu principal piloto afastado, a Cunningham Nissan teve que disputar o restante da temporada com apenas um carro, o que limitou bastante seu potencial e colocou ainda mais pressão sobre seu segundo piloto. Porém, O'Connell entregou performances impressionantes, mesmo após sofrer seus próprios ferimentos no acidente de Watkins Glen. Retornando às pistas já na etapa seguinte, apenas 3 semanas depois do acidente, O'Connell venceu em Laguna Seca e ainda conquistou mais 2 pódios antes do fim da temporada. Esse desempenho garantiu a ele um segundo lugar no campeonato de pilotos. Mesmo tendo disputado metade da temporada com apenas um carro, a equipe também conseguiu terminar em segundo no campeonato de construtores. Após um 93 bastante difícil para a equipe Cunningham, o futuro da Nissan parecia incerto. No ano seguinte, Miller estava de volta, tendo se recuperado completamente do seu grave acidente. E nenhuma notícia poderia ser melhor para Cunningham Nissan do que essa. Ao lado de Paul Gentilozzi, Butch Leitzinger e do campeão da IMSA, Scott Pruitt, conquistaram uma vitória espetacular na abertura da temporada nas 24 horas de Daytona. A equipe Cunningham Racing e o seu Dream Team de pilotos terminaram a prova com 24 voltas de vantagem sobre o segundo colocado, um Porsche 964 da categoria LM. Logo depois veio outra vitória em uma prova de longa duração, às 12 horas de Sebring, onde, mais uma vez, o Nissan, agora GTS, terminou muito à frente de qualquer concorrente, incluindo os protótipos da WSC. A essa altura era amplamente sábio que o carro já entregava bem mais do que 650 cavalos de potência originais, provavelmente pelo menos 100 cavalos a mais, e o seu desempenho ficou evidente na impressionante sequência de vitórias que abriu a temporada de 94. Na terceira etapa, Miller novamente venceu, com O'Connell chegando em segundo. Não muito atrás e apesar de ceder algumas provas para os Oldsmobiles da Briggs Racing, vitórias em Laguna Seca, Portland e Phoenix selaram o que só poderia ser descrito como uma temporada dominante pela equipe Cunningham. A equipe esmagou a Oldsmobile no campeonato de construtores, enquanto Miller e O'Connell terminaram em primeiro e segundo no campeonato de pilotos. Vencer o seu segundo título da IMSA GTS apenas um ano depois de ter sofrido um acidente tão grave no mesmo carro é um verdadeiro testemunho da imensa habilidade e determinação desse cara, Steve Miller. Também foi uma prova do talento da equipe de engenheiros que lhe proporcionou o melhor carro de corridas da categoria GT para alcançar esse feito. O fim da linha. Porém, o 300ZX Turbo GTS era tão bom que o próprio órgão regulador da IMSA sentiu a necessidade de intervir. O motor V6 biturbo da Nissan havia sido a base do programa GT desde o início, mas após o desempenho avassalador de 94, a IMSA decidiu que já era demais. O carro era simplesmente poderoso demais e podia se tornar facilmente uma hegemonia, o que não era bom nem para a competição, muito menos para os negócios. A proibição forçou a Nissan a encontrar rapidamente um motor substituto que mantivesse o programa competitivo na recém-renomeada classe GTS-1. Para contornar as restrições aos turbos, optaram por um motor V8 naturalmente aspirado de 4,5 litros. Alguns novos chassis foram construídos especificamente para essa configuração. Assim, a maioria desses chassis que competiram com o V8 eram adaptações dos modelos anteriores, modificados para acomodar o novo motor. Com seu carro bicampeão agora em conformidade com as regras e um piloto bicampeão ao volante, a Cunningham Nissan estava pronto para encarar a temporada de 95. Apesar de não repetir o sucesso em Daytona, Miller, O'Connell e John Morton conquistaram a vitória nas 12 horas de Sebring, provando que os novos Nissans V8 eram tão formidáveis quanto seus antecessores V6.
Infelizmente, a comemoração durou pouco. Na corrida seguinte, em Road Atlanta, o destino voltou a atingir Steve Millen de maneira cruel. Ele e a Ferrari 333 SP se tocaram, fazendo com que ambos saíssem da pista em alta velocidade. Na época, a Road Atlanta ainda utilizava barreiras de terra em algumas partes do circuito, tornando o ambiente extremamente perigoso para aqueles pilotos que perdiam o controle e saíssem da pista. No caso de Millen, o impacto contra a barreira foi violento. Apesar de ter sido visto saindo do carro após o acidente, descobriu-se que ele havia quebrado o pescoço e fraturado o crânio. Millen tinha 42 anos no momento do acidente, e apesar de ter sobrevivido e se recuperado, sua carreira no automobilismo profissional terminou ali. Não haveria um segundo retorno triunfal. Para reforçar o quão perigosa era a IMSA na época, outro ex-piloto da Cunningham Nissan, o Jeremy Dale, também sofreu um acidente que encerrou sua carreira ainda na mesma corrida. Dale colidiu violentamente com a Ferrari pilotado por Fabrizio Barbazza. Barbazza ficou em coma e Dale acabou em uma cadeira de rodas, mas felizmente ambos conseguiram se recuperar completamente ao longo dos anos seguintes. No entanto, os dois se aposentaram do automobilismo após o caos das 3 horas de Road Atlanta em 95. Com isso, o programa Nissan GTS1 da Cunningham Racing ficou completamente desestruturado. Assim como em 93, Johnny O'Connell seguiu lutando e conseguiu alguns resultados impressionantes, vencendo 2 vezes no restante da temporada. No entanto, o carro sofreu com quebras frequentes, abandonando 4 corridas por falhas. O 300ZX ainda mostrava lampejos de desempenho e era claramente uma máquina competitiva quando funcionava, mas depois de tudo o que aconteceu em 95, simplesmente não valia mais a pena. A Cunningham Racing e a Nissan decidiram por então encerrar sua participação na IMSA com o 300ZX, encerrando assim 7 anos de competições para o carro. Os Nissans 300ZX Turbo GTO e GTS, inspirados no Z32, foram inegavelmente um grande sucesso. Eles podem não ter alcançado a glória instantaneamente, mas, após alguns anos de desenvolvimento, tornaram-se tão dominantes que chegaram a influenciar o regulamento de campeonato, mudando as regras do jogo, literalmente. Com 2 títulos de construtores e 2 de pilotos, o 300ZX se tornou um dos carros mais bem-sucedidos da história da IMSA, e no mesmo período, a Nissan vendeu pouco menos de 70 mil unidades do Z32 300ZX nos Estados Unidos. Embora seja difícil medir o impacto exato do programa de corridas nas vendas, é inegável que ele fortaleceu a imagem do 300ZX como um verdadeiro esportivo. Curiosamente, 93 foi o único ano em que o modelo registrou um aumento nas vendas nos Estados Unidos, coincidindo com a sua primeira vitória no campeonato da IMSA GTO. Coincidência? Talvez, mas o que importa é que o 300ZX provou seu valor não apenas nas pistas, mas também nas ruas. Mas essa não foi a última vez que a Nissan desafiou os rivais dentro das corridas mundo afora. Alguns anos depois, um monstro não, o Godzilla, surgiria para continuar a derrotar rivais e se tornar um dos supercarros mais admirados e respeitados pelos entusiastas. Sim, eu estou falando do Nissan GT-R e o vídeo dele já começou na sua tela. Te vejo já em 5 segundos.